Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Newton Paiva. Sou a Karina, do eixo Saúde e Qualidade de Vida do Smart Campus. O Smart Campus é um programa de extensão da Newton que visa criar projetos em cima de cidades inteligentes. E hoje estamos aqui com a Joseli, que é psicóloga clínica e educacional, fundadora do Espaço da Carreira, que irá abordar um pouquinho sobre estou formando e agora, como manter a motivação em tempos difíceis. Joseli, sinta-se à vontade. Oi, Karina. Oi, pessoal aí, todo mundo que está assistindo. Andréia, do meu coração, também. É um prazer, né, estar aqui com vocês. Um prazer enorme, viu, Karina? Muito obrigada pelo convite, para a gente poder ter esse bate-papo mesmo, né? Sobre esse formei e agora, né? Meu nome é Joseli, como a Karina muito bem me apresentou, sou a fundadora do Espaço da Carreira, né? Fiz parte da Newton aí até o início do ano, então fico muito feliz de poder estar aqui novamente com vocês, né? A Newton mora no meu coração também, né? E assim, essa questão, né, do formei e agora. São tantas coisas que passam, né, Karina? Na cabeça, sim, no coração. Imagina formar num momento de pandemia, né? Como é que será que está isso, assim, né? No coraçãozinho de vocês, na cabeça, nas ações, né? Primeiro que, eu acho que uma coisa que é super importante da gente começar pensando é que a questão da formatura, ela é um momento que a gente chama de transição de carreira. E o que é uma transição de carreira? Uma transição em si representa um momento de crise mesmo. Só que se a gente pegar aquela questão da crise, o que é o oposto da crise? As oportunidades também. Então, toda crise, por que ela gera? Ela tende a gerar uma oportunidade. Porque ela te dá a possibilidade de, muitas vezes, sair daquilo que você é acostumado, que você experiencia todos os dias, e a partir daí começar a enxergar novas possibilidades, porque aquilo que te deixava seguro tende a não existir mais. Numa crise é assim. E por que é uma transição, né? O que parece, né, Karina, às vezes é que tipo, formei. Então quer dizer que até o dia 15 de junho eu era estudante, no dia 16 eu já sou profissional. Meu Deus, e é assim que acontece, é do nada. É desse jeito que acontece do nada. Até o dia 15 eu era um estudante, no dia 16 eu já sou um profissional. Na verdade, isso é uma construção, né? E essa construção vai desde lá de trás, daquele momento em que você começa a pensar, né? Que você começa a refletir sobre o que é que eu quero estudar. Seja entrando numa faculdade, seja entrando num curso técnico, mas o que é que eu quero? Que profissão que eu quero seguir? Então, essa construção daí, ela começa daquele momento. E todas as experiências que você vive na universidade, né, que você vive, sejam experiências acadêmicas, sejam as experiências de estágio, elas vão compondo esse processo. Seja os cursos livres que você faz, seja um projeto de extensão que você participa, vai compondo tudo isso. E o que é muito importante, sabe, Karina, para o universitário, é ele conseguir perceber exatamente tudo aquilo que ele construiu. É o que a gente chama de, na hora que se vai estruturar um currículo, né, as pessoas pensam só logo na questão das atividades, né? O que é que já fez, o que é que não fez, que cursos, que habilidades. Mas tem um outro currículo que eu gosto de chamar de currículo terapêutico, que é aquele momento em que você começa a olhar para tudo aquilo que você construiu, inclusive de dentro de sala de aula. Então, é possível que você desenvolva um conhecimento dentro de sala de aula e uma competência dentro de sala de aula? É. Vai depender da forma como você se relacionou com a universidade, desde o primeiro período até o último período. Né? Então, nesse sentido, eu gostaria de fazer essa breve abertura, Karine, e aí eu te passo a palavra para você lançar as perguntas aí que você tem, né? Que assim, é de entender que este é um momento de transição.
E mais do que nunca agora, é uma transição que ainda vem com uma série de outras crises, né? Crises sociais, crises políticas, crise na saúde, devido à questão da pandemia, crise também na educação, porque uma coisa, ela não é independente da outra, né? Existe uma codependência nesse sentido, desses fatores, né? Então, a gente não pode esquecer, quando for conversar aqui, de todos esses elementos que fazem parte desse conjunto de coisas que estão acontecendo agora na transição de carreira de vocês, tá? Então, eu passo a palavra para você aí, Karina. Então, Joseli, por que você acha que os alunos se sentem inseguros quando eles formam? Pois é, vê que interessante, Karina. Eu fiz 2 faculdades, né? Então, eu passei por esse processo 2 vezes. A minha primeira faculdade, quando eu terminei, eu já estava trabalhando na área. Então, quando você já está trabalhando na área, meio que dá um certo alívio, né? Considerando assim, mas eu estudei e já engajei, né? Já formei trabalhando na área que eu queria, tal. Ok, isso dá uma certa segurança. Mas essa insegurança que você está trazendo, eu acho que tem alguns pontos importantes a serem refletidos aí, que é o seguinte: o primeiro deles, o que é que você construiu do primeiro período ao último da faculdade? Né? O que é que você fez? A insegurança, muitas vezes, é porque, às vezes, aquele aluno, ele não, ele, por exemplo, ele trabalhava durante o dia, só estudava à noite, então ele não tinha como, por exemplo, participar de um projeto de extensão, ele não tinha, por exemplo, como fazer um estágio na área que ele gostaria. E aí, quando ele chega no final do curso, a sensação que ele tem é que, nossa, eu não adquiri experiência em nada, eu não aprendi nada. Né? Então, a sensação que dá é como se ele não tivesse aprendido nada, quando, na verdade, o processo de aprendizagem, ele é contínuo, né? E, tipo, se você encara a faculdade, encara o ambiente, seja ele aí presencial, ou seja ele agora no remoto, na pandemia, no sentido de você construir relações, no sentido de você esforçar-se ao máximo para conseguir cumprir não só as atividades, mas para conseguir aprender mesmo, né, tirar dúvida, conversar com um colega, alguma coisa nesse sentido, essa aprendizagem ela está sendo construída. Então, essa insegurança se dá diante de fatores que são da própria pessoa, no sentido de o que é que eu fiz? Nossa, não estagiei, não fiz um projeto de extensão, não fiz isso, não fiz aquilo. Tá. E aí vem um outro aspecto também, né? Os aspectos econômicos. A gente sabe que a dificuldade, principalmente agora, na pandemia, né? As primeiras vagas que pararam de irem para o mercado foram as de estágio, de trainee, do pessoal iniciante. Houve uma gama de demissão muito grande. E aí eles pegam aquelas pessoas, né? Eles pegam aquelas pessoas que, tipo, tinham mais experiência, estavam demitindo e colocando pessoas com menos experiência, mas com algum grau de experiência para pagar menos, por exemplo. Isso a gente sabe que também foi um movimento, né? Agora as vagas estão começando a retornar. Então, esses aspectos fazem os alunos se sentirem seguros? Muito, porque são aspectos econômicos, isso influencia no planejamento de vida dele, isso influencia na questão das cobranças sociais, das cobranças dos pais, né? Da própria cobrança interna de, meu Deus, mas eu fiz, o que será que eu fiz? Sabe? No sentido de, olha, o que pode ajudar a essa insegurança diminuir, pelo menos o que eu posso falar, eu não posso falar no sentido de política, de economia, de sociedade, porque a gente não tem controle sobre isso, né? Mas no aspecto da sua vivência, da sua experiência, de que forma você se relaciona e se relacionou com a universidade, né? De que forma você construiu as bases para que você possa sair da universidade não tendo certeza de tudo, porque isso é praticamente impossível. Você não se torna um profissional, seja da engenharia, da pedagogia, da psicologia, da administração, da noite para o dia.
Isso é um processo. E esse processo, ele continua principalmente assim que você se forma, né? Com aquilo que você vai fazer, que você vai caminhar a partir dali. Então, primeiro de tudo, reconheça. Reconheça efetivamente tudo aquilo que você fez e valorize o que você fez, desde um projeto dentro da faculdade, a um estágio voluntário, a um estágio de um mês, a um, a um freelancer que você tenha feito, mas valorize tudo aquilo que você pôde realizar. O que você não pôde é aquela história, né? Ou não pôde ou não se atentou no momento para realizar, né? Que às vezes até pode, mas não se atenta mesmo no começo do curso, na metade do curso. Não tem como olhar para trás. Agora o que é que você vai fazer daqui para frente? Né? Vai ter que lidar com essa relação do que ficou para trás e ver o que é que eu posso fazer de hoje para frente, tá? E, Joseli, como que a gente pode lidar mais com as pressões pessoais e também, né, com as pressões vindas assim da família ou até mesmo mais de amigos? Nossa, e essas pressões são pesadas, né, Karina? Porque, ó, tem um fator aí que pesa demais. Quando você fala pressões pessoais, às vezes a maior pressão é a pressão do próprio formando. É a maior, muitas vezes é a maior. É aquele excesso de autocobrança, né? Assim, porque às vezes não consegue reconhecer o que já fez, não consegue, às vezes, ver como deixar isso claro no próprio currículo, como pensar, poxa, o que é que vai ser daqui para frente, porque às vezes inicia um planejamento já muito pertinho de terminar o curso e não do começo, né? Então, tem todos esses aspectos. Mas uma forma de lidar com a própria pressão pessoal é, antes de tudo, pensar o seguinte, né? Essa relação com você mesmo, com essa autocobrança, ela está te fazendo bem? Né? Porque se ela não está fazendo bem, um primeiro ponto é tentar mudar a forma como você se relaciona com isso. E aí não é mudar dizendo assim, a partir de hoje eu não vou ligar mais para isso. Não, né? Não é dessa forma. Mas é de uma maneira seguinte: eu não posso mudar o que ficou para trás, eu tenho que criar o que vem daqui para frente. Né? Então, o que eu posso fazer agora? E parar para pensar sobre essas questões mesmo. Às vezes elas doem, sabe, Karina? Às vezes elas machucam um pouco, angustiam, mas machucam porque angustia. Né? Então, nesse sentido, tenta ouvir o que é que essa angústia está dizendo para que você consiga se mobilizar. E se de toda forma você fizer isso e mesmo assim não resolver, peça ajuda. Olha, uma coisa fantástica que eu sempre disse aí da Newton e que eu admiro demais a universidade o aluno aí da Newton tem todos os apoios possíveis, né? Desde o começo do curso até o final e até quando ele sai. Tem o apoio do pessoal, né, do NAP, que é essa parte mais de aprendizado, da psicopedagogia mesmo, desse processo, que tem um acolhimento. Tem o pessoal do Carreiras, né, o pessoal do Carreiras, desde o primeiro período, eles podem apoiar vocês, não só na orientação de currículo, mas como nessa definição de propósito, de objetivo, daquilo que você quer, né? Então, assim, e vocês têm isso aí gratuito, né? Assim, gratuito no sentido de estar incluso na mensalidade. Então, não estou conseguindo, Josi, olha, procura logo na universidade. Não tem disponibilidade na universidade? Hoje, principalmente depois do Covid, existem muitos serviços, tanto de psicoterapia, como de carreiras, que ajudam nesse processo. Então, não conseguiu sozinho mudar essa relação que você tem com a sua própria autocobrança e com as próprias pressões vindas da família, né? Então, procura ajuda, não tem problema. É um momento de transição muito grande. Em relação aos amigos, isso é bem interessante, Karina, porque aí eu já vejo de uma forma um pouco diferente. Com os amigos existe um processo de comparação muito alto, muito forte, né? É uma comparação muito forte, porque às vezes você vê aquele teu colega que no primeiro período ele já tinha ou uma outra faculdade ou ele estava fazendo um curso técnico e ali ele já estava trabalhando, às vezes já trabalhando na área,
no meio do caminho ele decide sair, vai para outra área e tem outras experiências. E às vezes o pessoal se compara muito, sabe? Nesse sentido de, mas fulano tem 25 anos, nossa, ele já está trabalhando no lugar X, Y, já ganha assim, assim, assado, está super feliz. E eu que estou formando agora, gente, com 26 anos, eu não tenho isso ainda. Então, muito cuidado com esses processos de comparação. Uma coisa é você ter, por exemplo, alguém que você admira, alguém que você achou interessante a construção de carreira, a forma como lida com as coisas. E outra coisa é você se comparar sem nem conhecer a história de vida daquela pessoa. Por quê? Não dá para você trilhar um caminho que não é seu. Você tem que considerar as suas possibilidades. Então, esse processo de comparação é uma das coisas assim que mais prejudica nesse momento, sabe? Porque sem falar que além do processo de comparação tem os ideais, né? Os ideais do capitalismo, os ideais do que é sucesso. Eu estava dando uma palestra agora que o tema era projeto de vida é uma necessidade para uma carreira de sucesso. Aí a primeira coisa que eu questionei o pessoal foi: o que é sucesso? Né? Se eu te perguntar, Karina, o que é sucesso para você? Se eu te perguntar agora, de verdade, o que é sucesso para ti? O que seria? Uma boa pergunta, né? Eu acho que a palavra sucesso, eu acho que é bem assim individual, né? Eu acho que cada um tem um ponto de vista, né? Para mim, tipo assim, sucesso, eu acho que assim, falando em termo assim profissional, né? Eu acho que é você trabalhar em algo, mas que você gosta realmente, não só em termos só de assim dinheiro, né? Porque às vezes você tipo assim trabalha em alguma área que às vezes dá muito dinheiro, mas você não gosta, você tipo assim não se sente feliz. Então, eu acho que assim, para mim, isso não é sucesso, né? Mas aí também vai no ponto de vista de cada um. Eu acho que é você entrelaçar mais o que você gosta, se você faz algo bem feito, né? E se isso te dá um assim retorno. Olha aí, a Karina acabou de trazer, gente, exatamente a perspectiva de que o sucesso, ele realmente é aquilo que você, a partir da sua construção de vida, sua construção de valores, toda a sua construção pessoal, dos seus relacionamentos, aquilo que você considera que é sucesso. Só que tem um detalhe aí. Muitas vezes, Karina, essa questão das pressões e da insegurança tem relação com isso também, que é o quê? É considerar que você está entrando ali na faculdade para ter sucesso. Aí você pega, coloca um ideal que não é o seu ideal, e coloca aquilo como sendo, tipo, o meu objetivo é alcançar aquilo dali. E você nunca pensou sobre aquilo, mas você considera que é ideal, porque sua família considera, porque seus amigos consideram, né? Porque todo mundo diz, Karina, vai por aí, Karina, porque se você for por aí, ó, vai dar muito certo, é isso, você vai ser uma garota de sucesso, você vai ser a engenheira química, do, assim, sabe? Vai ser a referência. Então, tá te colocando um bocado de coisas aí que pode ser que não sejam coisas que você considera como sendo sucesso. E tem um detalhe: para você conseguir essas coisas, o foco não pode ser no sucesso, no reconhecimento e no dinheiro, porque tudo isso é consequência. Aí você vive dos meios e não da razão pelo que você faz. E é aí que entra a insegurança, que entra o não conseguir lidar muitas vezes com essas pressões, porque teus amigos consideram que tu deve ir por um caminho X e tu às vezes queres ir pelo caminho Y. E fica aquela angústia, né? Nossa, e agora? Mas todo mundo acha que eu devo fazer isso, eu não estou fazendo, eu que estou errada. Eu não tenho sucesso. Pronto. Aí cai nisso. Eu não tenho sucesso, eu não estou crescendo, eu não estou evoluindo. E aí, às vezes, vem o comparativo com o tempo do outro, mas esse outro é um ser totalmente diferente, se relaciona num mundo totalmente diferente de você. E aí tem que ter cuidado exatamente com isso, sabe? As comparações e
Você está vivendo buscando os meios da sua profissão ou a razão dela? Essa é a questão. De que forma que você pode contribuir, por exemplo, com a sua formação? Não só para você. Quando a gente fala não só para você, não só para que você tenha o salário que você sonha, não só para que você tenha trabalhe na empresa que você sempre quis, mas para além disso, você vai ter todos esses ganhos como consequência. Qual é a razão de estar formando agora em engenharia, Karina, por exemplo? Qual é a razão para você que está aí assistindo, que é da pedagogia, de estar formando agora em pedagogia? Qual é a razão, efetivamente, qual é o sentido, gente, né, de você estar formando para ser um gestor, de você estar formando para ser um profissional de RH, de você estar formando para você ser um profissional técnico, ser um engenheiro mecânico, ser um arquiteto, um administrador, né, um profissional da engenharia elétrica, qual que é a razão? Qual que é o sentido? Então, são pontos que são essenciais de se pensar, inclusive para lidar com essas pressões. Porque se isso daí está claro para você, pelo menos naquele momento, porque o sentido muda. Imagina, a vida muda o tempo todo. Se o sentido não mudar, alguma coisa está errada, né? Se você pensar assim. Então, tipo, o sentido vai mudar, mas você precisa ter essa razão, porque senão você não vai saber que atalhos e que caminhos seguir na hora que você tiver com a crise, na transição mesmo. O que te ajuda a lidar nesse momento é essa definição de objetivos, que faz parte de algo maior, que é o sentido que você atribui ao trabalho, que você encontra no trabalho, inclusive. Ok? Agora passa a palavra. Joseli, eu fiquei muito reflexiva agora. Joseli, tem um comentário que é do Célio Oliveira, falando assim: eu Ótimo. trabalho na eu trabalho na área de saúde e vou me formar em pedagogia. Muito conflito. E agora? E agora, Oi, Joseli? Célio. Célio, prazer, Célio, te conhecer, né? Olha, você trabalha na área da saúde e vai formar em pedagogia. Vê, existe, eu acho que você deve conhecer, mas se você não conhece, existem alguns campos que, digamos, você gosta do segmento da saúde e ama a pedagogia. Por que não tentar se especializar e entrar na tua área da saúde e na pedagogia hospitalar? Se for, por exemplo, trabalhar na área da saúde que você queira. De repente, você fez pedagogia, tu pode fazer uma especialização numa psicopedagogia clínica, já que você me falou que é da área da saúde. Agora, se você quer fazer a sua transição, sair da área da saúde, Josi, não quero mais área da saúde na minha vida, né? Se você já sabe o que é que você não quer, então vamos trabalhar aquilo que você gosta, aí você já começa por aí, enxergar as possibilidades a partir daquilo que você gosta, a partir do momento que você enxerga essas possibilidades, é que você pode pensar nesses caminhos. Para você verificar, por exemplo, se você quer continuar na área da saúde, poxa, eu posso fazer uma especialização em pedagogia hospitalar, tem poucas no país, tem. Mas então, será que seria melhor eu já não tentar alguma coisa, ou na instituição que eu trabalho, ou com alguma rede de contatos que eu tenha? Mesmo que seja algo voluntário, no final de semana, se eu tiver essa disponibilidade, para você começar a se inserir, a fazer rede de contatos para poder fazer essa transição. Olha aí, ele está dizendo, né? Que psicopedagogia ele quer. Então, já encontramos alguma coisa, tá vendo, Célio? Já achamos alguma coisa aí, entendeu? Então, assim, por exemplo, você pode, a partir, você está numa dada instituição, você tem um leque, você tem uma rede de contatos, né? De que maneira, de forma ética, por exemplo, o que você pode fazer para, a partir daí, você iniciar essa transição? Lembrando que, gente, assim, o caso do Célio, como ele está em transição, tem uma questão, né? Talvez ele não possa agora chegar lá e dizer assim, ó, tô saindo daqui hoje, porque a partir de amanhã eu sou um psicopedagogo. Talvez ele não possa fazer isso, não sei se ele pode.
Se ele não pode, ele vai ter que fazer um planejamento financeiro, inclusive, né, Célio? Financeiro, esse planejamento, para que a partir daí você possa ver aquilo que você pode ir fazendo para ir ganhando experiência. Alguns trabalhos pro bono, conversar com algum professor que possa te supervisionar, mesmo que seja voluntário também, para que você possa ir aprendendo, porque a psicopedagogia, a gente sabe que tem alguns aspectos que são importantes, né, de ter um profissional com mais experiência acompanhando, né, principalmente se você não teve experiência. Então, tem todos esses aspectos, sabe? Então, assim, é pensar agora, o que é que você quer? É a psicopedagogia? Ok. No ambiente que você está, será que você já tem uma rede de contatos bacana para você tentar fazer isso? Então, são pontos que você pode começar a pensar agora, ok? Muito bom, Joseli. A, mas a Olivia, ela também tem uma pergunta assim. Quem não Ótimo. adquire experiência, como sair à frente para conseguir uma oportunidade de trabalho? Boa pergunta, né? Porque muita gente, infelizmente, ainda não conseguiu um estágio, às vezes, né? Às vezes está formando, mas não tem tanta assim, experiência, ou assim, nunca teve aqui, né? Pelo que eu vi pela pergunta dela. Da Olivia, né? Olivia, obrigada pela pergunta, Olivia. Por exemplo, eu acho que a gente precisa começar a pensar o que é que significa experiência, tá? Então, assim, a gente entende as experiências formais, né? Tipo um estágio supervisionado é uma experiência formal, né? Eu não sei qual é a sua área, não sei se você é da saúde, é da psicologia, é da engenharia, mas assim, um estágio supervisionado, ele é uma experiência, um trabalho voluntário, ele é uma experiência. Um estágio normal é uma experiência, a experiência tradicional, CLT, é outra experiência. Um projeto de extensão que você participe é uma experiência. Josi, não fiz nada disso. Uma iniciação científica é uma experiência também que você pode colocar no seu currículo, se você não tiver nenhum estágio, nada, não tem problema, tá? Que você coloque, é uma maneira de você mostrar aquilo que você fez durante o curso. E as aulas que você participou, até projetos, Olivia, que você já fez dentro de sala de aula, que de alguma forma te deram um conhecimento, você pode colocar como uma experiência. Teu TCC, por exemplo, está sendo sobre o quê? Aí você pode pensar, será que tem uma parte prática nesse TCC? Se tiver, essa também é uma experiência. Então, o primeiro ponto é sair daquela perspectiva que experiência é só o que eu tenho na carteira. E isso já ficou no passado, há muito tempo. Às vezes, as experiências que você tem na carteira não são experiências relacionadas com aquilo que você deseja. Então, às vezes, nem faz tanto sentido ela estar lá no teu currículo. Então, assim, é mais interessante você priorizar, fazer um resgate de tudo que você construiu na sua experiência acadêmica, para que você possa, num processo seletivo, seja de trainee, seja uma vaga júnior, que você consiga, mesmo que academicamente, você consiga comprovar que pelo menos aquele conhecimento técnico você tem. Porque se for uma vaga júnior, dependendo do perfil de empresa, pode ser que ela te dê possibilidades, né? É isso. Eu vi a pergunta aqui, eu parei. É isso, Olivia. Espero que eu tenha te respondido. Joseli, como que a gente pode assim lidar mais com tantas respostas negativas das empresas? Porque às vezes a gente assim se inscreve, só que a gente não consegue, aí mas aí às vezes até o aluno mesmo se sente assim bem assim desanimado, né? E tal. Aí como que a gente pode lidar com isso? Pois é, eu vou começar respondendo diretamente a tua pergunta do como lidar com isso, né? Eu acredito muito, sabe, que o não, ele é uma possibilidade muito grande de aprendizado. E aí a grande questão é de que forma você vai se relacionar com esse não, né? De que maneira você vai se relacionar com ele. Então, assim,
você pode levar um não. E naquele momento chorar, não tem problema de chorar. Você saiu de lá, tô arrasado, tô péssimo, ou tô péssima. Vou chorar, vou chorar. Chora, 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 chora um bocado. Se você funciona dessa forma, coloca para fora esse não, pensa o que é que você está sentindo, que sentimento é esse. Ok, passou isso, pensa o seguinte, tá, levei um não. Será que foi o mercado que fechou portas para mim? O que é que eu preciso melhorar? Será que fui eu mesma? E você, o ideal, o que eu gosto de orientar o pessoal nesse sentido, Karina, é assim: vamos pegar o processo seletivo e vamos conversar sobre ele. Aí a pessoa vai e me fala: ah, Josi, eu fiz isso, a pergunta foi essa. Nessa pergunta eu respondi isso, isso e isso. Aí às vezes eu pergunto: de que forma você respondeu? Ah, eu respondi dessa forma. Aí eu, tá, então vamos fazer uma análise. A empresa é uma empresa de quê? Aí a gente analisa o segmento. Quais são os clientes? Ah, são esses clientes. Quais são os valores mesmo da empresa? Esses e esses. Eles defendem isso. Aí digamos que era uma empresa que defendia pessoas e uma cultura horizontal. E que você era uma pessoa que estava acostumada em culturas mais verticais. Você estava muito mais acostumado em ser subordinado a agir de uma maneira mais autônoma. E aí, na tua resposta, de repente, você trouxe isso. Se você trouxe isso, não quer dizer que que assim, que você errou na resposta. Aquilo era a realidade que você tinha. Só que concorda comigo que os valores que eram esperados era diferente dos valores que você tinha ou daquilo que você tinha de experiência no momento? Então, neste caso, dificilmente você vai levar um sim. Mas isso não quer dizer que foi você que errou. Neste caso que eu estou dando de exemplo, significa que não houve compatibilidade com os valores e o momento que você estava. Então, é não desmotivar, mas é importante fazer essa reflexão, analisa cada coisa que você falou, estuda a vaga, estuda sobre a empresa e quando sair do processo seletivo, faz essa relação. Isso é importantíssimo. Importantíssimo mesmo. E tem um detalhe, aí na Newton tem a consultoria de carreiras. Então, você está levando muitos nãos, pode estar acontecendo de seu currículo não está adequado, você não está conseguindo estruturar ele bem. O pessoal aí da consultoria de carreiras faz muito bem essa orientação. Ou então, eu estou atirando currículo para tudo quanto é lado. Então, e é o mesmo currículo. Eu não consigo ser chamado. Pessoal de carreiras dá essa orientação tranquilo aí para vocês. Além disso, Josi, consegui ir para os processos seletivos, mas estou recebendo não. O pessoal de carreiras faz simulação para ver em que você pode melhorar, né? Então, assim, aproveita as oportunidades que existem na universidade, sabe? Aproveita tudo que der para você aproveitar. Tudo, tudo, tudo. E motivação, Karina, você perguntou, isso desmotiva, né? Leva tanto não que desmotiva. Quando você começa essa reflexão, a partir de cada vaga que você leva não, você começa a aprender com aquele não. Que lição aprendida você tirou daquela empresa? Que lição aprendida você tirou daquela outra? Você vai perceber o que é que foi, se foi você, se não foi você. Você vai começar a perceber, por exemplo, o que é que você precisa melhorar. Se você não está conseguindo identificar e você é daí da Newton, procura o pessoal de carreiras. Eles vão te auxiliar nisso, com certeza. Tá? Então, assim, e motivação, como não desmotivar? Pega a palavra, motivação, é um motivo mais ação. Se há um motivo, por mais que você fique triste, frustrado com esse não, mas você tem algo que é o sentido que você encontrou para você continuar. E a ação da motivação não é só você ir participar de um outro processo seletivo. A ação é: eu preciso analisar aquilo que eu estou fazendo, se sou eu que preciso melhorar, ou se de repente eu estou procurando coisas no perfil que não é o perfil mesmo, que não é o que eu quero. Às vezes você não sabe efetivamente ainda exatamente o que é que você quer, o perfil de empresa. Então, aquela questão do autoconhecimento ajuda muito nisso.
E autoconhecimento é uma constante. O que é que significa isso? Não é só um teste que vai fazer você se conhecer, né? Não é uma consultoria de carreiras que vai fazer você se conhecer. Isso é uma constante. É você poder se sentir no seu dia a dia. Você sentir quando alguém te rejeita, como é que você lida? Você sentir quando alguém te dá um não, efetivamente, como que você lida com isso? Que emoções são essas? Você sentir quando um colega te pressiona, quando uma pessoa da família está te pressionando, porque a partir daí você vai se relacionando com você e você vai descobrindo outras formas de lidar com aquilo naquele momento, até quando você conseguir. Se você fez de todas as formas e não conseguiu, então procura ajuda. Se você está no emprego e tem condições, pede demissão. Se não tem condições de pedir demissão, vai lá, organiza, se planeja, sempre pensando qual que é o seu propósito e segue, tá? Então, nessa perspectiva, pode ir. Temos uma pergunta da Lara Sibila, dizendo Ótimo. assim: quando, quando não vemos sentido na nossa, na nossa formação, você acha que insistir nela para não pensar que foi tempo perdido é certo? Como é o nome da pessoa? Lara Sibila. Lara. Lara, que pergunta linda, viu, Lara? Linda e difícil, né? Olha, essa questão de sentido é o seguinte: antes de você tomar a decisão se você vai desistir dessa formação que você está fazendo ou não, você precisa analisar primeiro, né? Você vai desistir porque, de repente, você não teve o apoio que você esperava, foi uma expectativa que não foi atendida. Você vai desistir porque você não está conseguindo entrar no mercado de trabalho. Você vai desistir porque você odeia tudo que você estuda. Josi, eu chego na faculdade, eu não dou conta porque eu não gosto de nada, absolutamente nada, 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 nada. Se você está num ponto que diz, Josi, eu chego na faculdade e eu não gosto de nada, e a faculdade está me adoecendo, a faculdade que eu digo, né, o curso, né, está me adoecendo porque eu não dou conta, eu não gosto efetivamente. Se, tipo assim, tu tá no oitavo, no nono período, já para formar, forma, porque só falta um período. Se não, e mesmo assim é aquela coisa, né? Dizer forma é complicado, porque, tipo assim, você pode optar por formar, mas se tá tão difícil para você, tenta se planejar, ou com as pessoas da sua família, né, que estão te ajudando nesse processo, ou assim, você mesma, se você trabalha e tem condições de fazer essa mudança, e se organiza para você definir efetivamente o que é que você quer. E a partir daí você toma essa decisão. Como a Karina falou no começo, é muito importante que a gente faça o que a gente gosta, né? Algumas pessoas não sabem se gostam, mas no decorrer do curso se apaixonam. Isso pode acontecer. Mas pode acontecer, às vezes, da pessoa entrar sem saber, chegar no curso, ver que é pior ainda. Então, tipo, não, não é isso, não é isso. Né? Eu acho que o mais importante agora é quais são as possibilidades que você tem se você já tomou essa decisão. Se você tem muita dúvida sobre ela, procura o pessoal do NAP, procura o pessoal de carreiras, fala sobre isso, né, de modo que você consiga se ouvir mais para poder tomar essa decisão de fazer essa troca de curso, tá? Assim, porque em primeiro lugar é a sua saúde, né? A sua saúde mental, inclusive, a sua saúde emocional. Então, assim, mas não faça de maneira impulsiva. É isso que eu quero dizer. Não faça de forma impulsiva. Pense, quais são os fatores que você acredita que te levaram a não gostar da sua formação? São fatores externos, são fatores seus. Aí você vai ter que colocar na balança o que é melhor, sair ou não. No sentido de mercado de trabalho, é o seguinte: se você faz algo que te dá sentido, efetivamente,
de alguma forma, seja dentro da faculdade ou fora dela, você vai conseguir ter motivação para você ir adquirindo experiências e fazendo sua rede de contatos, tudo isso. Quando ela não tem sentido, isso realmente fica mais difícil. Mas no sentido de mercado fiz até o 7º período, nem precisa colocar isso no teu currículo. Pega a partir da próxima que você for fazer, seja uma faculdade, um curso técnico, um tecnólogo, e coloca a partir dali, tá? Então, assim, coloca a partir daquilo que você efetivamente quer focar para formar. Mas antes de tudo, Lara, pensa, tá? Pensa a respeito. Se sozinha você não está conseguindo tomar essa decisão, procura o pessoal aí que pode te dar apoio nisso. É muito importante, de verdade, tá? Joseli, temos mais uma pergunta da Amanda Suelen, falando assim: Amanda! como avaliar esse, como avaliar esse não das empresas quando os processos seletivos são feitos de forma remota? Vê, esse de forma remota, Amanda, ele é o seguinte: o de forma remota, quando você fala, por exemplo, entrevista, um vídeo que você grava, alguma coisa nesse sentido, o que está sendo avaliado efetivamente são as mesmas coisas como se fossem no presencial. Só que de forma remota, claro que a gente sabe que tem alguns outros aspectos, né? Às vezes a internet não está da melhor forma, aí você pode ficar, como que ele vai avaliar? De repente estava tudo bem na minha internet, ela caiu na hora do processo. Eu entrei 2 ou 3 vezes. Será que eu vou ser avaliada negativamente em relação a isso? Aí eu posso te dizer, vai depender muito da cultura, do perfil da empresa que está te avaliando. Porque, assim, né, as empresas sabem que a gente não tem a melhor internet do país, né, assim, no país, né, não tem. Então, o que é que acontece? Isso pode acontecer. Agora, a questão de o local que você vai estar para fazer a entrevista online, se preocupar em conhecer os recursos que vão ser utilizados, porque provavelmente na hora que eles te dão o retorno para você participar de uma entrevista online, de uma dinâmica de grupo online, alguma coisa nesse sentido, eles devem te dizer qual é a ferramenta. Então, conhece antes essa ferramenta, pesquisa sobre ela. Além disso, pesquise sobre a empresa. Se você está numa entrevista online, tenta, por exemplo, colocar naquela tela que você vê o rosto das pessoas. Isso ajuda você a gente fazer aquela técnica. Ela já fez orientação de carreira comigo, então ela sabe aquela técnica que a gente usa para quando está no presencial, de você olhar para as pessoas. No online, olha para a câmera. Não deixa de olhar para a câmera, tá? Olhar para a câmera agora mesmo. Eu estou olhando para a câmera. Se você está olhando para mim, você está vendo que eu estou olhando para você. Então, é como se eu estivesse falando diretamente com você, né? Então, olha, esse olhar é aquele olhar que você faz na tua entrevista presencial. Este olhar é o olhar que você deve fazer na tua entrevista coletiva. Na dinâmica de grupo, quando for falar, olha também. Olha como se estivesse olhando para aquela pessoa que você está discutindo algum caso, alguma situação, problema dentro do processo seletivo, tá? Então, a partir disso, você se preparou, você vai poder avaliar. E aí é pensar, nossa, eu fiz tudo coerentemente. Se eu sei que eu fiz tudo coerentemente e eu não fiquei, muito provavelmente foi algum aspecto do fit cultural, da questão comportamental. Aí você pode avaliar, essa empresa, será que realmente tem os meus valores? Será que realmente o que eu acredito é o que ela espera? Será que eu não estou num outro momento? Então, a avaliação nesse sentido, Amanda, ela não muda muito. É o aspecto de, se você fez tudo certinho e recebeu um não, inclusive, pede um feedback. Vai ter empresa que vai te dar de uma maneira super generalista. Vai. E aí você não tem o que fazer. Aí só vai caber a sua própria análise.
Mas para aquelas que te retornam, pega esse feedback e faz essa comparação que eu estou te falando. Aí você vai ver que você pode compreender melhor esses nãos, tá? Pode ir. Joseli, como, como que devemos nos, como que devemos nos preparar para o mercado de trabalho, além do que aprendemos já na faculdade? Pois é, Karina, essa questão dessa preparação para o mercado, além do que a gente aprende na faculdade, ela é o seguinte: cursos livres, no sentido de conhecimentos, né? Vamos lá. Fazer cursos livres, pagos ou gratuitos, participe de projetos de extensão, participe de iniciação científica, participe de estágios voluntários, estágio de 1 mês, sabe? Tente aprender de alguma forma, converse com o seu professor, né? Converse com o seu professor para que a partir daí, né, de repente você pode fazer uma parceria com ele e aprender muito com ele, sabe? Então, são formas de você se preparar para o mercado, né, além do que se aprende na faculdade. A faculdade ela vai te dar uma base. Não quer dizer que você vai estar plenamente preparado para a sua atuação, porque, como eu falei, a atuação ela é um contínuo, a preparação ela é um contínuo. Não é um curso que vai te deixar preparado. Às vezes você faz um curso para desenvolver a soft skill comunicação. Você fez o curso, você tem toda a teoria. Mas se você não tentar aplicar de alguma forma, fica muito complicado de você dizer que você desenvolveu essa competência, né? Então, assim, tenta aplicar. E outra, confie em você. Além de confiar, se permita errar. Você está na faculdade, você está num momento de aprendizado. Se permita errar, porque mesmo você que está iniciando, quando eu digo se permita, não é erre não, tá? Eu estou dizendo se permita errar, é no sentido de, né, eu errei, reconheça que você errou, veja o que é que você aprende daquele erro e segue. Eu sei que tem algumas áreas que é muito complicado um erro, né? E daí, assim, por exemplo, imagina, né? A pessoa é da engenharia civil, é o primeiro projeto. Aí ele vai e erra. Ele pode estar destruindo, assim, botando vidas de pessoas em risco. Então tem que ter cuidado com isso. Mas se você está iniciando e você quer fazer uma atividade de tão alto risco, pega uma pessoa que tenha mais experiência que você e faça junto com ela. Peça ajuda. Um exemplo, quem é da psicologia e escolhe a clínica, imaginar que formar em psicologia e já começar a atender no outro dia na clínica sem supervisão é algo assim, tipo, nossa, eu formei, passei 5 anos estudando, eu sei fazer um atendimento clínico. Se você não teve a experiência, é muito complicado, né? O ideal é pega uma supervisão. Pegou a supervisão, vai trabalhando com aquela pessoa, você vai errar, e aí você vai perceber, né? Você vai estudar, você vai trocar ideias com pessoas que tenham mais experiência que você. Isso é uma experiência também, tá? Então, são essas formas, algumas delas, né, de se aprender fora. E você sabia que até situações de vida te ensinam também a se preparar? Às vezes, quando a gente muda de um lugar para o outro, né? Quem sabe? Assim, eu sou muito suspeita para falar, né? Dessa questão de mudanças, porque há 3 anos eu mudava de Recife para Belo Horizonte. E aí, há 15 dias, eu mudei de Belo Horizonte para Recife, né? Então, assim, essas mudanças ensinam muito a gente também a lidar com as nossas emoções, a lidar com aquilo que a gente quer para a nossa carreira, a dar continuidade aos nossos projetos. Então, assim, se permita a mudança também. Quando eu falo de mudança, não é só mudança de cidade ou etc., porque aí é de acordo com aquilo que você tem de possibilidades e que você quer para você, né? Mas mudanças de um modo geral. Não espere estar 100% seguro para iniciar uma atuação.
né? Se cerque de pessoas que podem te ajudar nesse processo. Isso é mais importante, ok? Pode ir. Joseli, você, comentou mais sobre isso. Aí o Tiago até mandou aqui, olha. Gostaria de saber se após eu formar é recomendado abrir mais meu próprio escritório ou seria melhor adquirir mais experiências trabalhando em alguma empresa? Olha, Tiago, assim, antigamente se tinha muita perspectiva de que, adquire logo, né, mais experiência para depois você abrir o seu escritório. Mas aí, de novo, o que são experiências, né? Quando se falava nessa perspectiva, era muito na perspectiva de que pegue experiências formais, tenha experiência comprovada para que isso te dê uma credibilidade. Claro que, se você formou agora e você está indo para outros escritórios, você vai ter um aprendizado, você vai fazer uma rede de contatos para que você tenha o seu. Mas se hoje você já tem essa rede de contatos, e se hoje você tem do seu lado pessoas que podem te ajudar, que tenham mais experiência que você, né, que tenham os mesmos valores que você, mas que de repente tenham uma visão diferente do teu negócio, por que não? Agora aí depende, né? Você tem um planejamento para isso? Você sabe efetivamente o que você quer? Se você ainda não tem essa perspectiva, vai adquirir mais experiências, vai fazer uma rede de contatos maior, vai fazer uma carteira de clientes, para que quando você decidir fazer a abertura desse escritório, você consiga fazer isso tendo já algumas métricas, tendo algumas metas, mas sabendo o que você quer, efetivamente. Se você hoje já sabe, se tem alguns clientes que você pode começar, se tem pessoas que podem te orientar em projetos mais complexos, né? E se você sente que você também desenvolveu as outras habilidades, porque veja só, às vezes você é extremamente técnico naquilo do fazer mesmo, mas você não tem o conhecimento de gestão e nem as soft skills de um empreendedor ainda. Então, nesse sentido, eu te recomendo, eu não digo nem assim, ir para um outro escritório, porque às vezes você vai para um escritório e o pessoal lá não tem a visão empreendedora também. Então, se tu vai para um lugar, você quer recolocar antes de abrir o seu, vá para um lugar que você possa desenvolver essas competências. Porque tem que valer a pena, entendeu? Assim, tem que valer a pena, assim, se você está abrindo mão de abrir o seu negócio agora, abra mão por algo que vai ser uma recolocação estratégica para o que você quer mais para frente. Não se recolocar de todo jeito, sabe? Não assim, no sentido de, não, eu vou pegar qualquer escritório para ter experiência. Não é qualquer escritório que você quer que seja o seu. Então, se você vai buscar experiência, busque num lugar que seja estratégico para o que você quer no futuro, tá? Então, é nessa perspectiva. Temos mais uma pergunta mais do, mais do Guilherme Damasceno, dizendo assim: como ter, como, como ter certeza se as experiências adquiridas em estágio ao longo do curso me proporcionará um bom emprego na área? Pois é, quem fez essa pergunta? Guilherme ou Marcela? Quem foi? Guilherme. Guilherme. Pronto, Guilherme, como ter certeza, né, se as experiências do estágio, assim, te dão segurança, né, para que você possa atuar, né? Ó, nesse sentido, eu quero pegar a palavra certeza que você está usando, né? Me responde, Guilherme, o que é que você tem certeza absoluta na tua vida? Me dá uma só certeza. Um existe, tá? Queria falar sobre ela não, mas eu vou falar. Um existe, da morte só, entendeu? Essa é absoluta. Em algum momento iremos. Espero que bem longe. Mas assim, em algum momento iremos. Essa é uma certeza, Guilherme. Então, assim, eu acho que, assim, na verdade, eu penso muito sobre isso no sentido de quando você
consegue, né, fazer uma avaliação das experiências que você teve, quando você consegue analisar, nossa, o que é que eu aprendi? Eu aprendi isso. Isso eu sei fazer? Sei. Ou então você vai dizer, nossa, mas eu não tenho tanta segurança em fazer. Mas você sabe me dizer como faz? Sei dizer como faz. Então, algum conhecimento você já adquiriu. A partir daí, vá, meta a cara, faça, pegue a vaga. O resto você vai aprender no dia a dia. Você vai aprender errando mesmo. Você vai aprender acertando também. Você vai aprender tendo feedbacks extremamente positivos e tendo feedbacks negativos também. Mas não deixe de ir. Você precisa ter a certeza do que você fez. Você empreendeu o máximo de esforços, de estudos para aquilo que você estava fazendo? Empreendi, Josi. Então, ok. Vai e faz. Vai, faz. Não dá para fazer sozinho, Josi, é muita responsabilidade. Tá, não se sente seguro? Então, ok, quem pode te apoiar nisso? De repente eu posso conversar com alguém que pode realmente me dar esse apoio. Então, ok, conversa com essa pessoa e vê se ela não pode te apoiar, né? Eu lembro muito, lembrei agora, Guilherme, uma vez, uma pessoa que eu atendi, ela falou que achou incrível que ela nunca tinha feito um projeto específico. Era até um projeto da área elétrica. E ela nunca tinha feito. E aí ela ficou, nossa, eu nunca fiz. Mas eu já estudei, eu sei toda a parte teórica, técnica e tal. O que é que ela fez? Ela entrou num grupo de engenheiros, e aí nesse grupo ela compartilhou que ela queria, né, submeter um projeto para uma instituição tal, mas que ela nunca tinha feito, se alguém podia ajudar. E ela disse que se surpreendeu porque uma pessoa respondeu para ela no privado, passou um projeto que ele mesmo tinha feito e ensinou para ela, de forma gratuita, até. Tipo assim, viu que ela estava precisando de ajuda, ele foi lá e ajudou. Né? Então, às vezes a gente também tem, quando a gente pensa em procurar ajuda, às vezes fica aquele medo, né? Será que aquela pessoa vai me ajudar? Porque, pô, é um concorrente meu. Vê, se você cria uma rede de colaboração, a rede de colaboração e de cooperação, ela é muito mais ativa e ela te dá muito mais segurança, inclusive de atuação, do que quando você encara todo mundo como seu concorrente, né? Então tem que ter cuidado com isso também, nesse aspecto, sabe? Então, nesse sentido, Guilherme, certeza você não vai ter. Porém, avalie tudo que você fez. Avalie tudo que você fez. Entendeu? E aí, assim, a partir dessa avaliação, você acha que não dá para fazer sozinho? Pergunta para alguém. Pergunta mesmo. E vê se você consegue desenrolar. Porque isso está sendo exigido, né? A questão das soft skills. O que é que precisa ser desenvolvido? Essa questão de, sim, não sabe, pergunta. Às vezes bate, né? Uma timidez, um medo de receber um não. Mas os nãos, eles vão existir, né? Então, o não você já tem, né? Que o pessoal fala, né? Tipo, o não você já tem, o não já tenho. Então, vamos para o sim. Que competências são essas? Comunicação, liderança, trabalho em equipe, né? Trabalho em equipe, gente, é um tempo, porque o que é equipe para cada empresa é muito complexo. Então, o que é ser equipe? O que é ser um time? Tem um conjunto, sim, né? Tem um ambiente para isso. Uma equipe e um time só se formam em ambientes seguros. Ambientes em que as pessoas, elas podem confiar que aquilo que ela está falando, por exemplo, não vai ser usado contra ela. Que ela pode confiar que ela pode se expressar, as pessoas podem discordar, e que quando ela sair dali, por exemplo, as pessoas simplesmente vão aceitar, se posicionar e aquilo morreu ali. Que ninguém vai ficar, por exemplo, falando mal dela por trás, enfim. Né? Então, ambiente seguro permite a criação de times e equipes. Então, se você me perguntar assim, Josi, como é que eu desenvolvo a habilidade de trabalhar em equipe? Tu vai ter que trabalhar em equipe,
Você pode fazer o curso, você vai ver tudo isso que eu estou te falando, como construir, questão de relação de confiança, tudo. Mas você só constrói confiança em ambiente seguro, porque senão nem você se sente seguro. Aí você pode perguntar, Josi, mas existe ambiente seguro? Pós-pandemia parece que piorou, né? Qual é a segurança, né, que se tem agora na pandemia? Mas isso é um processo também, né? Então, sempre busque colaboração, sempre busque redes colaborativas. Isso vai te ajudar demais, inclusive a ter certeza, porque você vai passar a colaborar com você mesmo e passar a acreditar na relação que você estabelece com você mesmo, na sua atuação, ok? Pode ir. Temos mais uma pergunta da Lara Sibila, Ótimo. perguntando assim: dá para colocar cursos livres gratuitos mais no currículo ou é melhor colocar só como habilidades? Então, Lara, você pode colocar os dois, né? No currículo você tem o campo de habilidades e você tem o campo de cursos. Só que se você vai colocar os dois ou só um deles, primeiro você tem que ver qual é a vaga para você só colocar aqueles cursos e habilidades que são relacionadas à vaga. Então, assim, você pode e deve colocar o curso que você fez gratuito. E aí, a questão da habilidade é você que vai dizer, né? Exemplo, você fez um curso de Excel avançado. Você vai colocar no campo curso de Excel avançado, a instituição, carga horária, o ano que você fez. Só que aí, embaixo, você vai colocar a habilidade. Aí você tem que analisar. Eu fiz o curso, mas o meu Excel efetivamente é avançado? De repente eu fiz o curso, mas não pratiquei tanto ainda. Então, o meu Excel hoje não é avançado, é intermediário. Aí você vai colocar o curso de Excel avançado no lugar de curso e vai colocar em habilidades o seu nível no Excel. Habilidade é o que você sabe fazer, né? Então, aí você coloca o nível que você está. Pode e deve colocar os dois, sim. Não tem problema nenhum nisso, desde que seja relacionado à vaga. Tenha relação direta com a vaga. Pode ir. Temos uma pergunta também do Marcos Ribeiro, dizendo assim: quais as soft skills mais valorizadas pelo mercado atual? Pois é, Marcos, ó, tem diversas soft skills, né? A gente sabe, mas as mais valorizadas, a questão da comunicação, principalmente a comunicação empática, que é a comunicação não violenta, né? A questão das relações interpessoais, do desenvolvimento dessas relações interpessoais. Então, aí você escuta como relações interpessoais, trabalho em equipe, formação de times, são soft skills. Liderança, o próprio empreendedorismo, né? Porque, assim, tem a perspectiva do intraempreendedorismo e tem a característica de ser empreendedor dentro da empresa que você está mesmo, né? Eu nem falo o sentido de vestir camisa, não, que isso é super antigo, mas é o sentido de quais são as competências que o empreendedor precisa ter. Ele tem que ter algumas habilidades de gestão, não tem? Tem. Então, gestão é uma outra habilidade. Na verdade, é uma outra soft skills que você tem que desenvolver, tá? Então, ó, repetindo, liderança, o relacionamento interpessoal, a questão de como se construir times, trabalho em equipe, autonomia, que é a sua capacidade autodidata, inclusive, a questão da própria proatividade efetiva, a comunicação empática, que também é chamada de comunicação não violenta, lembrando que entre 80% e 90% dos problemas empresariais estão relacionados à comunicação. Imagina agora na pandemia. Se a empresa já não tinha uma boa comunicação, agora na pandemia, a tendência foi piorar, né? Então, assim, muita coisa que as instituições não tinham antes, assim, que tinham antes, pioraram agora, né? Então, assim, tem todos esses aspectos, mas essas seriam as principais: comunicação, liderança, a construção de times, né, de equipes, essa capacidade autodidata no sentido da autonomia, a capacidade empreendedora, mesmo sendo numa empresa de outra pessoa, né? Esse trabalho em equipe
e pode ver tudo comportamental é soft skills, tudo comportamental. Então, nesse sentido, como que você pode desenvolver? Dentro da própria faculdade. Exemplo agora. Vamos treinar comunicação empática, onde todo mundo está assistindo aula no Zoom, fazendo trabalho pelo Zoom? Como é que isso pode ser treinado? De que maneira vocês, nos grupos que os professores fazem em sala de aula, de que maneira que vocês conseguem se comunicar? De que maneira que vocês conseguem fazer com que essa comunicação ela seja compreendida? De que a outra pessoa não se sinta afetada ou não sinta que aquilo foi pessoal para ela. Ok que na comunicação tem o que é da pessoa, né? Mas tem o que é nosso também. Em alguns momentos você pode ser mais assertivo, mas assertivo sem ferir, por exemplo. Né? Então, estou dando um exemplo só de uma, né? De como que você pode trabalhar. Mas do mercado, especificamente, seriam essas. Tá? Joseli, mas a Carolina de Souza fez uma pergunta semelhante, né, ao do Marcos, dizendo assim: quais são as soft skills mais, é, mais, mais valorizada nas áreas de RH? Ah, nas vagas de RH, né, Carol? Ó, nas áreas de RH, especificamente, uma delas é a visão de negócios. Para quem é da área. Ah, não, peraí, calma. Tu me perguntou, tu é da área de RH e tu quer saber o que é valorizado para o RH, ou tu está me perguntando o que é que a empresa espera? Calma, porque eu ia te responder, você sendo de RH. Foi o quê, Carol? Eu vou responder as No, duas, então. Ela não respondeu, né? eu acho melhor, porque no caso ela. Mas Eu ela vou. não Pronto, ficou, eu vou não. responder as duas. Eu vou responder as duas, então. Se você é um profissional de RH, né, e está querendo se inserir no mercado enquanto profissional de RH, o que é valorizado no profissional de RH? A visão de negócios que ele tem, entenda a visão de negócios, você saber estabelecer, fazer uma relação, uma correlação entre o que é humano e o que é tangível mesmo, o conhecimento em relação às tecnologias, né? Você se empenhar nessa busca por essas tecnologias, a própria capacidade de relação, de construir ambientes seguros, são algumas dessas competências. Agora, se você está participando de um processo seletivo e o RH está te avaliando, as soft skills elas vão depender do perfil cultural e do perfil da vaga. Então, eu não tenho como te dizer assim, são essas. Eu posso falar do jeito que eu falei respondendo o Marcos. Né? Assim, comunicação é avaliado, geralmente, inteligência emocional, que eu esqueci de falar, mas inteligência emocional é uma das principais, né? Então, assim, a inteligência emocional, o trabalho em equipe, o relacionamento interpessoal, essas são extremamente valorizadas, tá? Agora, aquelas mais específicas vai depender muito do perfil da vaga e também do segmento, né, da empresa. Mas, essencialmente, são essas que eu respondi para o Marcos, acrescentando a inteligência emocional que eu tinha esquecido de citar. Como que a gente pode fazer mais um planejamento de carreira? Porque, assim, né, Joseli, muitos alunos entram na faculdade, mas sem, assim, saber, às vezes, mas onde quer, assim, né, trabalhar, especializar, ou, às vezes, também, né, até estuda tal, assim, mas tal, assim, né, matéria, só que não sabe aonde, né, tipo assim, aplicar lá no futuro, né? Como Sim, que a gente pode fazer? exatamente. Pronto, aí, ó, essa questão do planejamento de carreira. Para você planejar a carreira, você precisa pensar na sua vida. Então, você tem que se perguntar: quais são meus valores, efetivamente? O que é que eu quero da minha vida? Para que a partir daí você possa pensar também o que é que você quer para o seu trabalho, né? Então, o que é que eu quero para a minha vida? Quem que eu sou hoje? Quais são as habilidades que eu tenho? Quais são as habilidades que eu ainda não tenho? O que é que eu tenho de muito bom? Muito bom. O que é que eu tenho a melhorar? E o que é que eu quero melhorar, né? Porque, assim, para você fazer um planejamento, você precisa fazer essa análise. O que é que você quer melhorar
também. O que é que você vai priorizar para melhorar? E se você também não quiser, foca naquilo que você é super bom e vai trabalhando nisso. Então, esses são alguns primeiras perguntas, primeiros questionamentos que você pode responder. A partir daí, você tem que analisar a sua realidade profissional. O que é que significa isso? Pesquisar mesmo, porque a Karina falou assim, às vezes a gente tem um conhecimento e nem sabe onde vai aplicar. Você só vai saber onde vai aplicar quando você começar a pesquisar as possibilidades que tem no mercado, efetivamente. Então, entra lá no LinkedIn, entra no vagas.com, entra na Cato mesmo, entra no empregos.com, no Indeed, enfim. Em todos esses sites, pega a descrição das vagas, entra nos grupos de vagas. Inclusive, gente, eu tenho um grupo de vagas, que aí eu vou deixar com a Karina depois o link, entendesse? E aí eu posso deixar esse link, né, com a Karina para que vocês acessem o grupo, tá? Tem muita gente da Newton lá nesse grupo, tudo. A Karina depois pode até compartilhar com vocês o próprio link, ou a Andrea, né? Então, assim, entra nesses grupos de vagas e vê tudo que está sendo requisitado e faz uma análise para você ver o que é que combina mais com você e o que é que você vai precisar desenvolver. Trabalhou esse aspecto, aí você pega e faz essa montagem desse plano. Eu sempre digo que o plano de carreira, na verdade, ele, num processo de orientação, ele é a última coisa que vem. Porque se você faz de primeira, sem que a pessoa pense a respeito dela, o que é que vai acontecer? Vai virar aqueles planos de final de ano, que muitas vezes as pessoas não pensam, só colocam lá, eu quero fazer isso, quero fazer X, Y, Z, tal, 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 tal. No outro dia, vê que só repetiu o que não conseguiu realizar no outro ano. E às vezes nem realiza. Então você precisa pensar, você precisa dar conta de realmente olhar para si e dizer, olha, é isso. Vai ter certeza, como aquele colega colocou aí? Aí eu pergunto de novo, tu tem certeza de quê, Karina? Me diz, pelo amor de Deus. Morte, né? Pois é. Então, se não tem essa certeza, se não tem essa certeza, o que é que você vai fazer? Você vai estudar, você vai analisar, você vai pesquisar as possibilidades, para a partir daí você colocar na balança e tomar uma decisão. Porque, gente, escolher significa ganhar e perder. Fazer uma escolha é saber lidar com perda. Por isso que é tão difícil. É muito difícil escolher porque você está perdendo alguma coisa. E você está perdendo muitas vezes aquilo que você nem sabe se ia gostar. Né? Tipo assim, eu fiz a escolha. Ai, meu Deus, mas e se eu fosse gostar? Eu não consigo escolher, porque pode ser que eu goste. Pois é, mas não dá para fazer tudo. Vai ter que tomar a decisão. Quanto mais consciente dessa decisão você tiver, mais você se responsabiliza com ela, tá? Porque assim, quando a gente fala de escolha, a gente fala da liberdade do ser humano que ele tem para isso, e a gente fala também da responsabilidade que o ser humano tem. Ser responsável é saber os seus limites, é saber até onde você consegue ir, seja em prol dos seus objetivos, seja em relação ao seu planejamento de carreira, tudo isso. E aí a gente chegou na última etapa. Vou dar uma sugestão, Karina, assim, o pessoal sempre pergunta, mas diz uma técnica para fazer um planejamento. Eu sempre sugiro, comece a pensar sobre essas perguntas, depois que você pensar, tem uma que é super bacana. Vocês já ouviram falar do Canvas? O Canvas, que é ele, na verdade, ele é para negócios, né? Que você coloca proposta de valor, clientes, atividades chaves, recursos, estrutura de custos, estrutura de receita, publicidade. Você pode fazer o Canvas pessoa, o Canvas pessoal. Nesse Canvas, você monta uma estrutura. Essa estrutura fica bem visual. Ele é bem bacana para você montar como um planejamento, por exemplo, de carreira. Só que não adianta ter a ferramenta se você não pensar sobre isso que eu falei antes. Então, eu estou te dando a sugestão do Canvas, mas eu estou te dizendo que pense sobre esses pontos que a gente conversou. Por mais que eles angustiem, é importante pensar. É importante perceber que relação é essa, por que é tão difícil tomar uma decisão? O que é que você não está querendo perder? Ou então, que medo é esse de ganhar as coisas também? Às vezes a gente tem medo de perder algo e tem medo de ganhar. Às vezes a gente mesmo não acredita que a gente pode, né? Então,
tem que lidar com isso. Josi, fiz tudo isso, não estou conseguindo. A Newton tem área de carreiras para te ajudar nisso. Tem o NAP para te ajudar também nesses aspectos, principalmente mais emocionais. Tem a clínica de psicologia, que se você não for aluno da psicologia, pode te atender também, né? A parte de plantão, de psicoterapia. Então tem tudo isso. Ah, Josi, não quero fazer na Newton. Beleza, aqui fora também tem. Em valores acessíveis e tem também gratuitos. Com a pandemia surgiu um bocado agora. Então, assim, não está conseguindo sozinho, por mais que você já ouviu tanto essa live como outras lives e você não consegue chegar, procura ajuda. É importantíssimo. Procura ajuda para que te apoie nesse processo, tá? Então, é isso. Joseli, eu vou te fazer mais uma última pergunta, porque o nosso tempo já está bem assim, bem no limite Ok, mesmo. ok, tranquilo. A pergunta é: e como, né, Joseli, organizar o tempo? Pois agora, né, Joseli, mas até os alunos mais que estudavam presencial, agora está em regime, assim, remoto. Portanto, houve mais uma, tipo assim, mudança, né, mais em É. estudos, rotina. Então, né, Joseli, como, né, Joseli, não perder o foco e tentar manter mais a mesma motivação e o ritmo de estudo como antes? Pois é, quando a gente fala de foco, a gente precisa ter muito certo o nosso motivo. Lembra, motivo, ação, o nosso propósito, o nosso sentido. Se você tem isso, já facilita para você fazer a organização do seu tempo. Então, planeja mesmo, usa o Trello, usa esses aplicativos, esses outros aplicativos que você consegue organizar direitinho, a própria agenda do Google, usa a agenda, tenta seguir. Tem pessoas que não conseguem, ou porque estão cansadas fisicamente ou emocionalmente de tudo isso. É natural, Karina, que agora, principalmente no momento em que todo mundo ficou isolado, muito tempo, né, que aconteça isso, né, assim, que venha essa desmotivação, essa dificuldade de manter o foco mesmo, sabe? Mas, por exemplo, fazer uma atividade física, mesmo que em casa, mesmo que sozinho, mesmo que sem ninguém para ajudar, fazer alguma coisa que você gosta, inclusive, mesmo que você esteja isolado em casa, o que é que dá para fazer que pode te tirar um pouco de tudo isso, né? Que pode, inclusive, assim, reservar um tempo para coisas que são boas para você, que dá para você fazer dentro de casa, para te ajudar no início da semana a cumprir as tuas atividades, você a se organizar, a manter vivo, né, aquele gás da motivação, do motivo, né, a ação do motivo. E outra, todo dia você vai ter que encontrar um nesse sentido, né? Trabalhar dentro de casa, estudar em casa é muito complexo porque você está naquele ambiente que, claro que cada um vê de uma forma, né? Como que é o ambiente de casa. Tem ambientes dentro de casa que realmente é impossível de se estudar. Aí, por exemplo, eu não sei agora como está a flexibilização aí em BH, mas, por exemplo, se tem salas de estudo, se você pode ir até essas salas, de repente ela é uma alternativa, né? Ah, não posso ir até a sala, Josi, porque a sala é cara, eu não dou conta de pagar. Dentro da minha casa é impossível de eu estudar, né? Eu não sei o que é que eu posso fazer. Então, de repente, será que não teria ou a casa de algum amigo que desse para ir, ou então não quero, não quero, Josi, eu estou isolado, não vou sair agora, tá certíssimo, não é para sair mesmo, é para evitar sair ao máximo. Então, o que é que você vai fazer? De repente, as praças reabriram. Será que na praça, com um fone de ouvido, longe de todo mundo da tua casa, você teria condições de passar uma hora organizando tuas atividades? Enfim, você precisa pensar que possibilidades que existem efetivamente dentro do teu contexto para que você consiga manter esse teu planejamento. E planejar algo que seja viável, tá? Porque a questão, Karina, da organização do tempo, né, e de manter o foco, às vezes a gente coloca coisa demais. É muita coisa ao mesmo tempo.
E aí a pessoa já fica cansada só de olhar a agenda, né? Então, fica difícil, aí desmotiva mesmo. E outra, olha para o dia, não olha a agenda inteira. Olha para o dia, porque senão é aquela sensação da pessoa que acabou de começar o curso e já fica olhando o 10º período. Aí imagina, pô, tu tá no primeiro período, aí tu pega, começa a olhar o curso, aí vai, meu Deus, faltam 300 cadeiras, pronto, 300 disciplinas, pronto, acabou, desmotiva, né? Nossa, como vai demorar, misericórdia, é muito trabalho, eu tenho trabalho disso, daquilo, pronto. Olha o dia, olha o que você planejou naquele dia e tenta cumprir isso. Esquece o outro. Só olha para o outro quando ele estiver chegando. Entendeu? Se não está planejado, então olha quando ele estiver chegando. São algumas estratégias, né, para esse momento. E lembrando, motivação é motivo mais ação. E o Frankl, o Viktor Frankl, né, para a gente fechar, ele fala, né, que assim, tudo pode ser tirado da gente, menos a liberdade de escolha em cima da atitude que a gente vai ter em relação a algo no mundo. Liberdade implica responsabilidade e saber seus limites. Atitude significa ação em relação a algo. Josi, não consigo sozinho? De novo, procure ajuda. É uma atitude. Tá? Então, a sua liberdade de escolher a atitude, ela sempre vai existir. E o cara que falou isso foi um cara que passou 4 anos no campo de concentração e conseguiu sair vivo. Né? Então, assim, não é comparando, o contexto dele é outro, mas é no sentido de dizer, né? Analise as suas possibilidades, para que você consiga aprender, primeiro, a lidar com elas, identificar quais são essas possibilidades para você poder agir. Isso é, inclusive, com a organização do tempo. Para que olhar a semana? Não já planejou? Olha o dia, olha o hoje, cumpre o hoje, faz um farol, bota um farolzinho, tudo que você cumprir, coloca um verde. O que não cumprir, bota um vermelho. O que tiver em andamento, bota um amarelinho. E tenta deixar a tua semana toda verdinha. Nem que isso seja a motivação meio que cognitiva para te ajudar lá, né? A dizer, nossa, tá tudo verde, só falta um verdinho, vamos lá, vou fazer. Né? Tem pessoas que funcionam dessa forma, outras não, outras só aquele alarme assim de dizer o que tem que fazer já ajuda. Outras precisam parar uns 10, 15 minutos, pensar sobre várias coisas, fazer alguma coisa que gosta para poder retomar. Então, organiza teu tempo de acordo com aquilo que você enxerga que você dá conta de fazer. E segue. É um caminho, é uma jornada. Ok? Muito obrigada, Joseli. Foi de grande ajuda, principalmente para nós formando, né? Você assim tirou muitas assim dúvidas nossa e assim muito obrigada mesmo. Ô, Karina, eu que agradeço aí a todos os alunos, a todo mundo que não é aluno Newton também, que pode estar assistindo aí, né? Agradeço de coração o convite, tá? Estou aqui à disposição, né? Deixo com vocês, né, o Espaço da Carreira. Quem não seguiu ainda, é só procurar o Instagram lá do Espaço da Carreira para seguir, que lá a gente vai fazer muitas lives também, tem muitas coisas bacanas aí para vocês acompanharem. Tem o grupo de vagas também do Espaço da Carreira, que eu vou deixar o link, né, aí para vocês. E estou à disposição. O meu celular, a Karina tem, a Andrea tem também. Se quiserem conversar comigo, é só pegar o celular. DDD 31, ainda é o de BH, 99380 2588. Tá bom? Beijo grande. Obrigada. Muito obrigada, Joseli. Obrigada também a todos. Aproveitando também, quem ainda, né, gente, não segue mais o Instagram, mais do Smart Campus, bora lá seguir. Tá lá, assim, mais Smart Campus Newton. E obrigada, gente, a todos e até a próxima.